Alguns voos nunca terminam onde deveriam. Outros, simplesmente, não fazem sentido algum. No vasto e silencioso céu do meio-oeste dos Estados Unidos, no verão de 1971, um avião cortava as nuvens com a tranquilidade que se espera de uma viagem rotineira. O piloto, Thomas Richards, era um veterano dos ares, um homem que não acreditava em exageros, tampouco em mistérios. Ele confiava em manuais, coordenadas e nos sons previsíveis do motor de seu bimotor Cessna 310. Mas naquela tarde, a própria realidade decidiu ignorar as regras da aviação. E talvez as do tempo também. A rota era simples: decolar da cidade de Gary, no estado de Indiana, e pousar em Columbus, Ohio. Nada mais que algumas centenas de quilômetros sobre planícies e áreas florestais, sob um céu parcialmente nublado e sem nenhuma ameaça de tempestade. Era o tipo de voo que Thomas já havia feito dezenas de vezes, confiando plenamente em seu instinto, suas ferramentas e em cada detalhe impresso nos mapas dobrados que levava a bordo. Ele não sabia, mas o que o aguardava nas próximas horas entraria para a história como um dos casos mais estranhos e controversos da aviação civil. Um voo que desapareceu por quase 3 horas, um aeroporto que não existia e um encontro com pessoas que pareciam presas em outro tempo. Thomas nasceu em 1937, em uma fazenda simples no interior de Wisconsin. Cresceu assistindo os aviões militares passarem por cima de seus campos. Ainda jovem, decidiu que um dia estaria ali em cima. Quando completou 22 anos, tirou sua licença e se tornou piloto. Passou pela Força Aérea, voou por empresas civis, transportou cargas e passageiros. Acumulou mais de 3.000 horas de voo. Era preciso, cauteloso, metódico. Naquele dia de julho, às 3h22 da tarde, Thomas fez contato com a torre, informando sua posição na divisa entre os estados. Após isso, silêncio. Não houve mais resposta aos chamados. Nenhuma comunicação, nenhum sinal nos radares. Era como se o avião tivesse evaporado do céu. As autoridades tentaram contato, acionaram protocolos e logo o consideraram desaparecido. Mas então, às 6h43 da noite, 3 horas depois, Thomas reapareceu na frequência da Torre de Columbus. Pediu autorização de pouso. Sua voz estava calma, como se nada tivesse acontecido. Ao ser questionado sobre o longo tempo fora do ar, respondeu com naturalidade. Disse que havia feito um pouso de emergência para realizar reparos e retomado o voo logo depois. Mas ao descer da aeronave, sua expressão demonstrava algo que ele ainda não sabia como explicar. E quando contou o que aconteceu, todos perceberam. Aquilo não era só um desvio. Era uma quebra na lógica do espaço e do tempo. Pouco mais de 45 minutos após a decolagem, o motor direito de seu Cessna começou a apresentar uma falha na pressão de óleo. Sem pânico, Thomas seguiu o protocolo, reduziu potência, estabilizou a aeronave e buscou o aeroporto mais próximo para pousar. Olhou seus mapas de bordo. Nada ali. Nenhuma pista, nenhum aeródromo. Mas pela janela, ele viu claramente uma pista de pouso em meio à floresta, 2 hangares metálicos, uma torre de controle e um pequeno prédio administrativo. Era um aeroporto funcional. Não constava em lugar nenhum, mas estava ali como se sempre estivesse. Ele acionou o rádio e, para sua surpresa, recebeu resposta. Uma voz masculina autorizou o pouso, identificando o local como Campo Henderson. Thomas confiou na clareza da comunicação, fez sua aproximação e pousou com perfeição. Ao taxiar a aeronave, foi recebido por 2 homens de macacão azul, sem crachás ou logotipos. Eles se apresentaram como mecânicos e iniciaram os reparos imediatamente, com profissionalismo e silêncio. Enquanto isso, Thomas foi conduzido a uma pequena sala de espera. Lá, uma mulher de fala doce, com roupas antiquadas, lhe ofereceu café. A sala parecia saída de outra época. Telefones com disco, rádio de válvula, cartazes antigos nas paredes, relógios analógicos pesados. Tudo impecavelmente limpo, mas como se estivesse congelado nos anos 50. Nada fazia sentido, mas também nada parecia hostil. Era como um cenário funcional, porém anacrônico.
Thomas permaneceu atento, observando cada detalhe, tentando entender onde exatamente estava. Mais de 1 hora depois, os mecânicos disseram que tudo estava pronto. Ele quis pagar, deixar seus dados. Um deles respondeu com um sorriso discreto: "Não será necessário. Estamos aqui para ajudar viajantes em apuros." Thomas voltou à cabine, ligou os motores e iniciou a decolagem às 5h45 da tarde. Mas quando olhou pelo retrovisor da cabine e tentou avistar o aeroporto mais uma vez, ele não estava mais lá. Em poucos segundos, tudo o que restava era floresta fechada. Thomas Richards pousou normalmente em Columbus. Foi recebido por agentes da torre e pelo controle de tráfego local. Aparentemente, tudo havia sido resolvido. Um voo com falha técnica, um pouso alternativo, um desvio leve na rota. Nada demais, pelo menos à primeira vista. Mas quando ele relatou o aeroporto onde havia pousado, o nome Campo Henderson imediatamente chamou a atenção das autoridades. Nenhum registro, nenhuma sinalização. Não constava na FAA, nem em mapas da aviação regional, nem nos bancos de dados atualizados da década. Era como se aquele lugar simplesmente não existisse. A confusão aumentou quando técnicos inspecionaram o Cessna de Richards. A falha na linha de óleo era real, e mais, o componente substituído durante o reparo estava instalado corretamente, mas com uma particularidade perturbadora. A peça era original da fabricante Cessna, sim, mas datada de 1956. Um modelo descontinuado que não era mais fabricado há pelo menos 15 anos. Não estava em uso comercial, não estava disponível no mercado. E muito menos deveria estar em mãos de um grupo de mecânicos que apareceram do nada, sem documentos, sem crachás e sem nem aceitar pagamento. A situação saiu do campo técnico e entrou no inexplicável. Thomas ficou abalado. Pela primeira vez, percebeu que algo havia acontecido que escapava à sua compreensão. Até então ele havia tratado tudo com racionalidade. Mas o relógio em seu pulso confirmou a estranheza. Estava 2 horas atrasado. Um relógio sincronizado com precisão antes do voo, agora fora de tempo. Exatamente o tempo em que ele esteve desaparecido dos radares. E assim, o mistério do Campo Henderson começou a se espalhar. Nos dias seguintes, Thomas decidiu voltar ao local, pegou as coordenadas aproximadas, revisou sua memória e voou novamente, dessa vez acompanhado de 2 colegas pilotos e de um jornalista do Chicago Tribune. Eles sobrevoaram a área por horas, vasculharam com olhos treinados cada possível clareira. Procuraram pista, hangares, qualquer sinal de estrutura, mas tudo o que encontraram foi mata fechada, nenhuma abertura, nenhum vestígio, nenhuma estrada, caminho ou sinal de desmatamento. Era como se o aeroporto tivesse sido engolido pela floresta. Na tentativa de encontrar alguma explicação, visitaram moradores da região, perguntaram sobre qualquer pista antiga, qualquer projeto abandonado. Ninguém sabia de nada, até que um senhor idoso mencionou uma história vaga. Um tal de Henry Henderson teria tentado nos anos 50 construir um aeroporto naquela área, um projeto que nunca saiu do papel. A descoberta de documentos em Dayton confirmou. O projeto existiu. E mais, o nome era o mesmo, Campo Henderson. Os croques e plantas encontradas nos arquivos municipais mostravam a estrutura exata que Thomas havia descrito. Torre, hangares, pista, até o pequeno prédio administrativo. Tudo coincidia. Só havia um detalhe. O projeto foi cancelado em 1956, o mesmo ano da peça instalada no Cessna. Nada disso parecia ser coincidência, e mais histórias começaram a surgir. Leitores do Tribune enviaram cartas relatando experiências similares. Um casal contou que, ao dirigir pela mesma região em 1969, a estrada pareceu mudar de repente. Placas antigas, postes de madeira, como se tivessem atravessado para outro tempo. Tudo durou menos de meia hora. Depois, tudo voltou ao normal. Uma semana depois, voltaram ao local e nada havia ali. Nem estrada antiga, nem postes de madeira. Somente o trecho moderno, o mesmo de sempre. Outro relato veio de um caminhoneiro.
Em 1962, ele parou para abastecer num posto que, segundo ele, parecia saído dos anos 40. Bombas antigas, funcionários com uniforme de época. Quando voltou com colegas dias depois, o lugar havia sumido. Era apenas um terreno baldio. Esses relatos começaram a se agrupar. Formavam um padrão. Um tipo de fenômeno recorrente, sempre na mesma região, sempre com características semelhantes. Ambientes antigos que não deveriam mais existir. Estruturas que aparecem, funcionam e depois somem como se nunca tivessem estado ali. Para alguns, isso era apenas coincidência. Para outros, um fenômeno mental, psicológico. Mas para uma parcela de cientistas mais ousados, isso era algo físico, algo real, algo que podia ser mensurado. Foi o caso da doutora Evelyn Simons, uma física teórica da Universidade de Michigan. Ela se debruçou sobre o caso com seriedade. Especialista em campos eletromagnéticos e teoria das cordas, Simons sugeriu uma hipótese ousada. Thomas Richards teria atravessado uma dobra no espaço-tempo. Segundo sua teoria, existiriam pontos na Terra, raros mas possíveis, onde determinadas condições gravitacionais e magnéticas se alinham para criar bolhas temporais. Nessas bolhas, o tempo se comporta de maneira diferente. Linhas temporais alternativas podem se entrelaçar por um breve instante, e realidades que nunca aconteceram em nossa linha histórica podem, por segundos, se tornar acessíveis. Talvez Thomas tenha pousado não no nosso presente, mas em um fragmento do passado que nunca se concretizou, em uma versão da realidade onde o campo Henderson foi de fato construído, onde os mecânicos ainda atuam, onde o café ainda é servido em xícaras grossas dos anos 50 e onde o tempo está parado. A teoria da doutora Evelyn Simons, embora fascinante, era apenas uma entre várias. Para os mais céticos, o caso de Thomas Richards ainda podia ser explicado como um delírio induzido por estresse, uma falha de percepção causada por fadiga ou até um lapso momentâneo de memória. Mas então novas evidências surgiram, e elas não se encaixavam em nenhuma dessas explicações simples. 2 anos após o incidente, em 1973, o professor Alan Mark, geólogo da Universidade de Illinois, decidiu investigar a região com instrumentos capazes de medir variações magnéticas e propriedades eletromagnéticas do solo. O que encontrou deixou até os mais céticos intrigados. Os sensores registraram anomalias magnéticas, consistentes em padrões circulares, como se algo no subsolo tivesse sido energizado ou magnetizado de forma intensa e específica. Os dados não coincidiam com nenhuma formação natural conhecida naquela latitude. Não havia depósitos minerais, nem atividades geológicas suficientes para explicar o fenômeno. Mark publicou um relatório discreto, que circulou entre universidades e centros de estudos avançados. Mas o caso de Richards, até então restrito ao folclore da aviação e algumas manchetes de jornais, começou a ser visto com outros olhos, o de um fenômeno real, com consequências físicas e ambientais detectáveis. Na mesma época surgiu outro nome, James Stanner, ex-piloto da Força Aérea Americana. Stanner afirmou que, em 1958, viveu uma experiência quase idêntica. Durante um voo de rotina, enfrentou falhas elétricas em seu avião e realizou um pouso de emergência, em um pequeno aeroporto no meio da floresta. Foi atendido por homens silenciosos e eficazes, em uma instalação que parecia saído de outra década. Quando questionado sobre o nome do lugar, respondeu: Campo Henderson. O mais impressionante era que ele nunca havia lido sobre Richards até aquela altura. Seus relatos, separados por mais de 20 anos, coincidiram em detalhes que não poderiam ser invenção ou coincidência. O tipo de hangar, o uniforme dos mecânicos, o silêncio do local, a ausência de logotipos ou tráfego aéreo. Essas coincidências começaram a incomodar a lógica. E então veio a descoberta mais desconcertante de todas. Durante a limpeza de um antigo depósito municipal no interior de Ohio, em 1982, funcionários encontraram uma caixa selada contendo documentos datados de 1953.
Eram os planos originais de construção do campo Henderson, assinados por Robert Henderson, filho de Henry, o idealizador do projeto. Os desenhos eram incrivelmente detalhados. Dispunham a torre de controle, os galpões, a pista, tudo nos mesmos moldes que Richards descreveu décadas depois. Quando Robert Henderson foi contatado, ficou atônito. Seu nome estava lá, mas ele jurava jamais ter assinado aqueles papéis. Disse que nunca se envolveu formalmente com o projeto do pai. Não lembrava de nada, e mesmo ao ver os documentos, sua reação não era de surpresa, era de medo. Era como se estivesse diante de algo que ele mesmo não compreendia, como se sua própria memória tivesse sido editada. Esse momento marcou um novo patamar no caso. Agora não se tratava mais apenas de relatos verbais ou memórias pessoais. Existiam documentos físicos, plantas arquitetônicas e assinaturas não reconhecidas. Tudo apontava para um projeto que, ao mesmo tempo, existiu e não existiu. Algo que esteve lá, mas não deveria ter estado. Nos anos 90, o interesse público ressurgiu com a publicação de livros e programas de TV sobre fenômenos inexplicáveis. O caso de Thomas Richards ganhou novos leitores, novos ouvintes. E foi nessa época que ele deu sua última entrevista. Sentado em uma poltrona envelhecida no interior de Wisconsin, Richards falou com a voz firme de quem nunca buscou atenção. Ele não se apresentava como vítima, herói ou místico, apenas um homem que havia vivido algo inexplicável e que queria deixar seu relato antes que o tempo o levasse de vez. Não sei se era outra dimensão, disse ele, uma realidade paralela, uma dobra no tempo. Só sei que pousei lá. Conversei com aquelas pessoas. Tomei aquele café. O lugar existia. Era real como este sofá onde estou agora. E então ele mostrou a única fotografia tirada durante aquele voo. Uma imagem tirada com sua câmera analógica, poucos minutos antes de pousar. A foto era em preto e branco. Mostrava uma floresta densa envolta por névoa. Nenhuma pista de pouso, nenhuma construção, apenas árvores. E uma névoa tão espessa que parecia esconder algo, ou talvez revelar. Essa imagem se tornou icônica entre entusiastas do caso. Uma foto simples, comum, mas que, para muitos, representa o ponto de transição entre o mundo como conhecemos e algo além. Algo que toca os limites da percepção humana. O caso de Thomas Richards já havia se tornado mais do que um mistério da aviação. Ele agora fazia parte de um seleto grupo de relatos que desafiam os limites da realidade aceita, histórias que se recusam a se encaixar em explicações convencionais e que permanecem como enigmas vivos nas bordas do tempo. Com o passar dos anos, uma nova geração de estudiosos começou a olhar para o incidente com outros olhos, não mais como uma lenda urbana, mas como um fenômeno de distorção temporal localizado, algo que poderia ser estudado com ferramentas modernas, cruzando disciplinas como física quântica, neurociência e geologia. Mapas começaram a ser traçados. Coordenadas aproximadas do local do desaparecimento de Richards foram cruzadas com outras anomalias registradas por pilotos civis e militares. Surgiu um padrão tênue, mas consistente. Uma zona geográfica marcada por distorções inexplicáveis de navegação, falhas de comunicação e relatos de paisagens que não combinavam com mapas contemporâneos. Alguns desses registros incluíam aviões que desapareceram dos radares por minutos e reapareceram como se nada tivesse acontecido, relógios de bordo que atrasavam ou adiantavam sem motivo, tripulações inteiras que relatavam tempo perdido entre dois pontos da rota. E mais estranho ainda, sensações subjetivas descritas por vários pilotos, como se por instantes o céu ao redor se tornasse mais denso, mais lento, mais irreal. Esses registros nunca chegaram ao conhecimento público de forma ampla. A maioria ficou arquivada em dossiês técnicos, relatórios internos e memorandos ignorados por medo de repercussão ou escárnio. Mas o caso de Richards continuava a se destacar. Ele havia deixado uma trilha de evidências difíceis de ignorar. Um relógio atrasado, uma peça de motor datada de 1956, testemunhos que se conectavam, documentos encontrados por acaso,
uma assinatura negada pelo próprio suposto autor. Em um mundo onde tudo pode ser forjado, digitalizado ou manipulado, o caso de Richards permanecia imune à tecnologia, justamente por ser analógico demais, tangível demais, real demais. E era essa solidez desconcertante que tornava sua história tão poderosa. Em 1999, pouco antes de falecer, Thomas concedeu sua última entrevista a um pequeno documentário independente. O projeto, de orçamento modesto, nunca chegou ao grande público, mas a gravação, preservada em fitas originais, mostra Richards com voz firme, olhos fixos e expressão serena. "Eu sei o que vi", ele disse, "e sei que naquele momento eu não estava mais no mesmo tempo que vocês." Ao seu lado, em uma moldura modesta, repousava a imagem do que ele chamou de "o momento do limiar", a foto com a névoa densa sobre a floresta. A imagem nunca revelou estruturas, mas também nunca foi desmentida, e isso bastava. Após sua morte, seu relato ganhou novo fôlego. Autores de ficção começaram a se inspirar nele. Programas de TV sobre o paranormal o mencionaram. Sites e fóruns debatiam incansavelmente cada detalhe do caso, e pesquisadores independentes o listavam entre os 5 casos mais sólidos de fenômenos de dobra temporal registrados no século XX. Mas o que mais impressiona nesse caso é o que ele representa. Se for verdadeiro, mesmo que parcialmente, ele levanta uma possibilidade assustadora, a de que existem pontos em nosso mundo onde o tempo não segue uma linha contínua. Pontos onde o que nunca aconteceu pode acontecer, onde aquilo que não foi construído pode ser visitado, onde projetos abandonados continuam existindo em algum lugar, onde aeroportos esquecidos abrem as portas para viajantes perdidos, onde o passado nunca passou. Esses lugares, se existirem, não podem ser acessados por GPS nem vistos do céu. Não respondem a chamadas de rádio, nem emitem sinais. Eles aparecem apenas quando querem e só para quem precisa. Talvez seja isso que tenha salvado Thomas Richards naquele dia. Ele não foi escolhido. Ele foi socorrido. E o Campo Henderson, se realmente existiu, nunca foi um lugar comum. Foi um ponto de convergência. Um nó no tecido do tempo. Um aeroporto que só abre suas portas quando o mundo fecha as suas. Um ponto de emergência entre realidades. Uma estação de trânsito entre o impossível e o inevitável. E talvez ainda esteja lá, à espera de outro piloto, de outro problema no motor, de outra tarde silenciosa no céu do meio-oeste, onde a linha do tempo se curva